Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Estenda suas mãos para cá, por favor. Oremos. Pai, na tua presença está o teu filho, pastor José Marques, este homem que o Senhor tem separado para a tua obra, Pai. Deus, sabemos que o Senhor tem usado ele e que não seja diferente nesta manhã. Traga a ele tudo aquilo que o Senhor tem a transmitir às nossas vidas, que nós possamos ouvir do Senhor tudo aquilo que nós precisamos nesta manhã. Abençoe sua vida, sua família, seu ministério e todo empreendimento das suas mãos. Nós o abençoamos com toda sorte de bênção, como igreja do Senhor aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. A lição de número 6 tem como base o texto aí de Isaías. Aqueles que não têm a revista podem abrir as suas Bíblias no livro do profeta messiânico, capítulo 45, livro do profeta Isaías, capítulo 45, a partir aí do versículo 7, ou 5, né? A partir do versículo 5. Vamos ler. Vamos ler aí na revista. A revista vai pular do 7 para o 11, né? Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras. Demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra, criei nela o homem. Eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém, meus irmãos? Muito bem. Meus irmãos, o tema dessa revista desta manhã é extremamente pertinente, muito necessário, porque nós temos presenciado algumas correntes teológicas que estão, de alguma forma, confrontando a história da teologia cristã. Há 30 anos atrás, aproximadamente, apareceu nos Estados Unidos uma ideia chamada teologia do processo. E a realidade, eles dizem que a realidade é um fluxo permanente e que o próprio Deus está inserido neste fluxo. E eles se afastaram totalmente da teologia cristã histórica, com essa ideia. Porque a ideia deles é que Deus é um ser mutável, que já está num processo evolutivo. Olha só como, meus irmãos, essa ideia é extremamente perigosa, é ameaçadora à ortodoxia teológica cristã. A teologia do processo afirma que o fluxo do tempo é absoluto e Deus está subordinado a ele. Dessa ideia, Deus deixa de ser Deus. Depois, meus irmãos, que surgiu essa ideia, nós temos como filha dela outra ideia, que é a do teísmo aberto, e tem como principal protagonista no Brasil o pastor Ricardo Gondim. O pastor Ricardo Gondim escreveu até um livro aí, pela Ultimato, passou lá na mão da Glaucia, viu esse livro? Mas ainda bem que eles defenestraram esse livro de lá, queimaram isso lá e acabaram com esse livro. Não sei se tem outra editora publicando, mas
O título do livro é... meu Deus do céu, não lembro agora, mas é muito cheio de ambiguidades, até no título. Então, meus irmãos, o teísmo aberto, ele surgiu após essa ideia da teologia do processo. E aí o teísmo aberto começou a dizer que Deus não é soberano, porque Deus não é onisciente e Deus também não é presciente. Na verdade, a ideia do teísmo aberto era confrontar de forma exagerada o calvinismo e trazer uma resposta para o problema do mal. No início, a ideia era dar uma ajudazinha para Deus nessa questão do mal, para não ferir tanto assim a questão da justiça e da santidade de Deus, mas isso trouxe um problema enorme para a teologia cristã. A ideia básica do teísmo aberto é que Deus abriu mão de ser Deus. Deus abriu mão de sua soberania, da sua onisciência e resolveu não controlar e nem saber nada do futuro. Deus não sabe o que vai acontecer daqui meia hora, segundo os teólogos do teísmo aberto. O tsunami pegou Deus de surpresa, as torres gêmeas também caíram e Deus não sabia que elas iam cair. Essa é a ideia do teísmo aberto. Eu estava com um pastor aqui nas ruas de Goiânia, quando a mulher ligou desesperada para ele, e ela falava que havia ligado para o pastor Ricardo Gondim, porque um caminhão havia colido o seu filho, e a única resposta do pastor Ricardo Gondim para ela foi o seguinte: olha, Deus não sabia de nada, Deus ficou sabendo que o caminhão pegou o seu filho na hora que o seu filho ficou sabendo. Olha que coisa perigosa, meus irmãos. Por isso, nós estamos estudando aqui nesta manhã acerca da soberania de Deus. E, em razão disso, que eu disse aos irmãos, que esse assunto é de extrema relevância, porque os teístas abertos, aqueles que falam que Deus está aberto, eles dizem que Deus abriu mão de seu Deus, simplesmente isso, e estão propagando essas ideias por aí, que já perderam força nos Estados Unidos. Está com alguma coisa surgindo no Brasil, através do pastor Ricardo Gondim, mas ele também não senta numa bancada teológica, não senta numa mesa com teólogos. Ele teve um bate-papo pela internet com o pastor Luiz Saião, e o Saião fechou ele de todos os lados, né? O Saião, até para dar uma esnobadinha, respondeu ele tudo em hebraico, e ele não conseguiu ler, porque ele não conhece também os originais, e aí a coisa ficou complicada para ele. Meus irmãos, muito cuidado, porque essas ideias estão surgindo por aí, outras estão chegando no nosso país, como essa do reverendo Moon, que diz que Jesus não completou a obra, e ele veio para completar a obra, porque Jesus não casou, Jesus tinha que ter casado, e portanto Jesus não casou, e agora o reverendo Moon casou, tem uma família, a família dele veio para abençoar as outras famílias da terra, e eles estão com reunião marcada aqui para Goiânia, 14 de junho, tome cuidado, as igrejas aí, a Assembleia de Deus, algumas já fecharam a porta para esse encontro, esse pessoal do mundo, que vem travestido com uma mensagem dizendo que querem propagar a paz e coisa e tal, mas na verdade eles querem fazer permear as suas falsas doutrinas no meio do cristianismo. Imagine, meus irmãos, Jesus não completar a obra. Será que tudo que Jesus disse lá na cruz foi mentira então? Está consumado a obra que tu me deste, Pai? Está consumado? Então, muito cuidado, porque os arraiais evangélicos estão sendo contaminados por essa ideia, mas a igreja de Cristo foi plantada nessa terra para dizer que Deus é Deus, Ele é o único Deus, não há outro, soberano, poderoso, onisciente, é o grande sabe-tudo do universo, e a Ele a glória e o louvor para sempre. Eu gostaria de ter, antes de entrar na revista, um pouquinho de tempo no versículo, ou nos versículos que nós acabamos de ler. Abra aí sua Bíblia, Isaías capítulo 45. Isaías 45. Vamos ler a partir do versículo 1, aí a gente vai entender a ideia desse texto. A gente, para entender a ideia de um versículo, a gente precisa estudar os textos periféricos, senão a gente não fica sem saber do que está acontecendo, né? E todo texto fora do contexto é pretexto para se inventar
uma heresia. Então, por isso, devemos considerar os textos periféricos, os que estão mais perto e até os mais longe, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Vamos ler a partir do capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Puxa vida, a Ciro. Você sabe o que é a palavra ungido aqui no hebraico? Messias. Deus chamou Ciro, um rei medo-persa, de meu ungido. Você já imaginou uma coisa dessa? Chamar um descrente de ungido? Deus está chamando aqui o Ciro de o meu Messias. Isso aqui choca, meus irmãos, frontalmente com a teologia paroquial dos judeus, que achavam que Deus estava circunscrito só a eles, e que Deus não era Deus da terra. Tem crente que acha que Deus é só Deus evangélico, Deus é crente, que fala língua estranha, mas Deus não é Deus. Deus não é crente nem evangélico não, meus irmãos. Deus é o Senhor do universo, viu? O Senhor de toda a terra. Então, não restrinja Deus a uma comunidade. Deus está chamando aqui Ciro do meu ungido. E sabe quantos anos faltava para Ciro nascer aqui? Alguém pode me dizer? 200 anos. Deus já estava dando nome para o homem e já estava chamando ele de meu ungido. Por quê? Porque Deus tem uma agenda, meus irmãos. Tem muita gente achando que o universo está descarrilhado. Nada disso. Como lá o Guimarães Rosa colocou na voz do seu personagem Riobaldo, que diz: há de se ter um norte para a doideira que é esta vida. Às vezes a gente pensa, será que tem um norte para a doideira que é essa vida? As coisas estão tudo conturbadas, está tudo arruinado, e a gente pensa que o mundo está descarrilhado. Está nada, tudo está acontecendo, está na agenda de Deus. Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas. Faltava 200 anos para o Ciro nascer, e Deus está chamando ele pelo nome, e chamando ele de meu ungido. Por quê? Porque Deus vai escolher esse homem para liberar o povo de Israel, reconstruir Jerusalém, liberar o povo de Israel do cativeiro. Então está entendendo o que está acontecendo aqui? Agora continue acompanhando comigo aí com os olhos. A quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. O Ciro, no ano 523, junto com seu exército, Medo e o exército persa, invadiu a Babilônia, o grande império babilônico. Babilônia, cidade inexpugnável, inatingível, mas eles conseguiram entrar ali, desviando o curso do rio. E naquela noite em que Beltesazar estava tomando vinho, bebida forte, fazendo uma pandenga, uma folia, os irmãos sabem que apareceu uma mão lá, né? Quem inventou esse negócio de data show foi Deus. Isso não foi tecnologia agora moderna, não. Deus é que inventou o data show. Deus foi lá e escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Chamaram todos os astrólogos, os sábios, ninguém pôde saber aquela frase. Quando chamou Daniel olhou para a frase, olhou para a cara do rei e disse: é rei, a casa caiu. A casa caiu. O senhor foi pegar logo os utensílios do templo para tomar vinho, tomar cerveja, tomar uísque, fazendo uma festa aqui. O senhor esqueceu o que Deus fez com seu pai, Nabucodonosor? Meus irmãos, Ciro já estava invadindo a Babilônia, já estava derrubando aquele imperador do trono. Impressionante. Então aqui Deus está falando, 200 anos antes do homem nascer: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Tudo vai cair diante desse homem, Deus está falando. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Tem gente que pega esse versículo e aplica aos outros. Esse aqui está falando com Ciro, viu? O Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus está chamando ele pelo nome. Quando Deus chama pelo nome, está mostrando carinho, cuidado. Está vendo? O homem nem crente é, Deus está chamando ele pelo nome. Sabe por quê, irmãos? Quem tem um pai igual ao nosso não pode escolher irmão não, viu? Quem tem um pai igual ao nosso não pode escolher irmão. Ele aceita até os ninivitas. Como é que você vai escolher irmão? Ih, Jesus, esse aí entrou para a igreja agora, vai ser meu irmão? Ah, vai mesmo, vai sim. Escolhi e acabou, amei e acabou. Observe o versículo 3, 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Olha só. Agora, a partir do versículo 5,
eu quero chamar mais sua atenção. Ele vai dizer: eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus, e eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até ao nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas as coisas. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, baseado aqui nesse texto, é que todos os eventos no mundo têm uma causa. Todos os eventos no mundo têm uma causa. Observe o versículo 5: eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces. Meus irmãos, não importa se as pessoas envolvidas na história saibam ou não, que tudo que está acontecendo está sendo aí de alguma forma fomentado, incitado por Deus, ou que tem uma causa. Não importa se elas saibam, que elas têm ideia, que elas têm esse conhecimento. A única coisa que Deus deixa claro aqui é que Ele é que está mexendo as pedrinhas da terra, Ele que está movendo a história, Ele é que está no controle de tudo, mesmo que as pessoas não saibam, mesmo que as pessoas não conheçam essa verdade. Deus é que está movendo as pessoas dos lugares, os países, a economia. Deus está mexendo em tudo. Até o fogo que pegou na Inglaterra para destruir toda a cidade de Londres, né? Que as pessoas não entenderam por que esse incêndio destruiu a nossa cidade. Mas impressionante, se você for ler a história, você vai ver que naquele período a peste bubônica estava matando os londrinos, estava dizimando todos os londrinos. Deus permitiu um incêndio, e aquele incêndio queimou aquela praga, e Londres ficou livre da peste bubônica. Só para os irmãos perceberem com essa ilustração, que as coisas ruins não são tão ruins conforme a gente imagina. Até, meus irmãos, um tsunami, que é uma tragédia terrível, tem uma causa. C.S. Lewis vai dizer que o sofrimento é um megafone de Deus para acordar um mundo surdo, para despertar um mundo surdo. Tudo tem uma causa, mesmo que a gente não saiba, mesmo que muitas pessoas não saibam, mesmo que muitas pessoas não alcancem esse conhecimento, mas os eventos que acontecem no mundo têm uma causa. Outra coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é que Deus está fazendo tudo isso, permitindo todos esses eventos para que as pessoas conheçam a Ele. Versículo 6, olha aí: para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus quer que 3 classes de pessoas aqui saibam que Ele é único, que Ele é absoluto. Primeira, para que Ciro saiba. Olha aí o versículo 3: dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Até o Ciro vai saber quem é Deus. Embora ele vá nascer fora do arraial de Deus, ele seja um rei medo-persa, ele vai saber quem é Deus, através da história, desses movimentos da história. Outra classe de pessoas que Deus vai trazer conhecimento através desses eventos é o próprio Israel. Versículo 4 diz: por amor do meu servo Jacó e de Israel meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome. Sabe por que Deus está chamando Ciro? Por amor a Israel. Deus está escolhendo esse Ciro lá de fora, que não é crente, por amor a Jacó, por amor ao seu povo, porque esse homem vai agora no governo abençoar o povo de Deus. Meus irmãos, tem muita gente lá fora que não tem nada a ver com o evangelho, pode ser até pessoas ateias, que estão sendo usadas por Deus sem perceber, sem essa consciência, para te abençoar. Você sabia disso? Para abrir porta para você, para te dar um pedidinho lá, né, Carlos, abençoado. Pessoa que não tem nada a ver com o evangelho nem com Deus. Deus usa para te ajudar, para te auxiliar, para te abençoar. Porque Deus tem nesse mundo servos conscientes e servos inconscientes. Tem gente que tem consciência que é servo de Deus. Agora tem pessoas que inconscientemente estão sendo usadas por Deus.
Nabucodonosor é um deles, que Deus chamou ele de meu servo. Você já imaginou uma coisa dessa? Chamar um descrente de meu servo? Deus chamou. Nabucodonosor é meu servo, o homem que eu vou usar para disciplinar o meu povo, e eu dei a ele não só os homens, mas os animais e a terra. A gente fica assustado ver a China hoje crescendo, né, irmãos? Tem tanta injustiça social na China, bolsões de fome, muita riqueza, mas bolsões de fome, uma péssima política social. A gente fica assustado, mas e daí? É Deus que está levantando. Deus está suprimindo outro povo, levantando a China, quebrando a Europa, abençoando agora o Brasil. Isso é Deus que faz esses movimentos todos na história. Deus sempre fez isso, meus irmãos. Deus sempre fez. Você foi estudar história aí, bíblica, e na história secular, você vai ver impérios levantando, caindo, desaparecendo, outros surgindo. Tudo Deus por trás da história, ou dentro da história, agindo na história, entrando na história e fazendo as coisas acontecerem. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. É o tema da nossa revista nesta manhã. Deus é soberano. Quem que Deus mais quer que conheça Ele como único? O mundo. Versículo 6, olha, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Toda a terra fica sabendo que eu sou o único Deus, absoluto. Agora, por que, meus irmãos, que Deus insiste tanto em dizer que não há outro? Será que Deus está melindrado com algum outro Deus na terra? Será que Deus está melindrado por alguma outra personalidade? Será que Deus está melindrado porque estão comparando Ele com algum outro Deus? Acredito que não, meus irmãos. Deus está insistindo nisso aqui, nessa verdade, porque Ele quer nos mostrar que nós não podemos, não temos nenhuma condição de manipular o mundo psicossocial, físico. Não temos nenhuma chance. Devemos render nossa autonomia a Ele para garantirmos segurança e conforto para a nossa vida. Ele está no comando de tudo. Essa é a ideia. E só existe conforto e segurança para a gente quando a gente rende a nossa autonomia a Ele, nosso orgulho, e diz: Senhor, é o Senhor que cuida de tudo, o Senhor é dono de tudo, e é o Senhor que manda em tudo. Essa é a ideia da soberania de Deus. Tem autoridade sobre tudo e sobre todas as coisas. Amém? Outra verdade que a gente vai ver nesse texto é que a criação é uma realidade polar e existe um só Criador. Versículo 7, perceba aí como esse versículo é construído de forma antagônica. Versículo 7, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas, meus irmãos. Esse versículo aqui, versículo 7, é o clímax desse texto. Se havia alguma dúvida da unicidade de Deus, ela acaba agora. Ela deixa de existir agora. Porque Deus escolhe duas áreas para fazer sua reivindicação como único Deus: a natureza e a história. Ele diz: sou eu que formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. E ele afirma sobre coisas diametralmente opostas, antagônicas. Em cada um dos pares paralelos, ele começa com um verbo que expressa ação específica e concreta. Perceba aí: formar e fazer. E ele termina com uma palavra teologicamente expressiva: criar. Sabe o que Isaías quer dizer, meus irmãos? Que Deus é responsável por tudo na natureza, por tudo na história, desde a boa sorte e a má sorte. Nenhum outro ser, nem força alguma é responsável por tudo na terra. Só Deus é responsável por tudo. Viu? Pela má sorte, pela boa sorte. Um dia eu falei assim: eu vou jogar na Mega Sena, quem sabe eu ganho, saio dessa crise. Aí Deus falou assim para mim: eu vou fazer um milagre. Qual que é o milagre? Vou fazer o milagre vou fazer você não ganhar. Deus faz isso com muito crente que joga na Mega Sena, viu? O milagre de fazer a pessoa não ganhar, muda os números. Meus irmãos, é Deus que faz o bem e cria o mal.
viu? No nosso arraial evangélico, a gente percebe muitas pessoas pregando negócio de maldição hereditária. Porque maldição, maldição, maldição. Como se a maldição cristã, ou judaico-cristã que a Bíblia nos apresenta, fosse um negócio kármico, espírita. A maldição que se prega nos arraiais evangélicos, meus irmãos, é uma maldição espírita, não é bíblica. Porque, na verdade, a maldição bíblica, ela não tem origem no diabo. Porque o diabo não tem poder nem de amaldiçoar, nem de abençoar. Você sabe quem que amaldiçoa? É Deus. É Deus que amaldiçoa. É porque a nossa lente hermenêutica está muito pequena. A gente lê os textos e não percebe os detalhes. Observa aí Êxodo capítulo 20, versículo 5. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Quem é que visita aí, irmãos? É o diabo? Hã? Ah, é Deus? Oh, eu não tinha percebido que era Deus que visita a nossa iniquidade. Eu achei que era o diabo que provocava a maldição. Meus irmãos, quem amaldiçoa e quem abençoa é Deus. Amém? Você já viu dizer que praga de urubu não pega em cavalo gordo? Já ouviu falar isso? Eu quero ver o diabo mandar maldição sobre você se você está em Cristo. Você vai pegar. Vou mandar o que ele quiser, irmão. Quem Deus abençoou, está abençoado. Quem Deus amaldiçoou, está amaldiçoado. Mas quando ele abençoa mesmo. E pode fazer macumba, mandiga, bater tambor, pode fazer o que quiser. Está debaixo da mão de Deus, não tem maldição que pega a pessoa. Aí aparece o povo na igreja dizendo que maldição, maldição, irmão. Quem amaldiçoa é Deus. Essa maldição que estão pregando é espírita. Ela é kármica, não é bíblica. Agora olha para você ver como é que Deus abençoa. Versículo 6, olha aí. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Com maldição ele visita até a quarta. Agora a bênção é tão tremenda, tão maravilhosa, que Deus estende até 1000 gerações. Amém, meus irmãos? Por isso fica tranquilo. Se você está em Cristo, você está escondido na sombra do Pai, escondido em Cristo Jesus. A maldição caiu já por terra, viu? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, versículo 1. Então, fazendo aí essa introdução, meu tempo não é muito longo, e esse assunto é muito extenso, meus irmãos. Soberania de Deus, falar em 45 minutos, meus irmãos. Isso aqui é uma revista de um trimestre. Mas vamos aí para os tópicos da nossa revista. A abrangência do controle de Deus. A abrangência do controle de Deus. O autor diz o seguinte: existem 2 princípios importantes e fundamentais para se entender o que significa Deus estar no controle. Primeiro, ele pode interferir a quando quiser, a hora que quiser. Mas Deus não interfere, meus irmãos, de forma brincalhona, como aquele filme lá daquele cara lá que brincou de ser Deus, né? Como é que chama ele lá? O Todo-Poderoso, né? É isso aí mesmo. Então, meus irmãos, Deus não vai interferir assim de forma brincalhona, atabalhoada na história, nada disso. Deus interfere, age na história com responsabilidade. E aí o autor vai nos mostrar que Deus tem um controle total, não só da terra, mas do mundo espiritual. Quando se fala do controle do mundo espiritual, estão incluídos todos os espaços, principados e potestades. Deus está acima de tudo. Tem gente que fica chocado quando eu digo o seguinte: quem abre porta de inferno para demônio pegar as pessoas é Deus. Mas isso é verdade. Pega lá para você ver o Antigo Testamento. Deus está mandando: eu vou mandar o gafanhoto, eu vou mandar o devorador, eu vou mandar isso, vou mandar aquilo. Quem é que está mandando? Ah, é Deus? Puxa vida, achei que era o diabo que mandava essas coisas. É Deus que está mandando, para pegar um povo rebelde, um povo que não soube conservar o pacto, a aliança.
povo que quebrou a aliança com Deus. Então quem manda demônios é Deus, quem abre porta de inferno é Deus. O diabo só age até onde Deus permite. Martim Lutero vai dizer que o diabo é o diabo de Deus e que o diabo é o cachorro que está na coleira de Deus. Tem gente que vem para a igreja com medo do diabo. Irmão, você tem que ter medo de Deus. Deus é que é perigoso. Jesus disse assim: olha, não temam aquele que mata o corpo e manda no inferno, mas antes temam aquele que tem poder de matar o corpo e mandar a sua alma para o inferno. Isso é perigoso. Sabe quem é esse? Deus. Deus é que tem que ser temido e tremido. Na presença dele a gente deve tremer e temer. Agora o diabo não. O diabo só toca em você quando Deus permitir. Fora disso, ele não tem poder nenhum sobre a sua vida. Ele pode sapatear, fazer aquele barulhão, você escutar pássaro na sua casa. Tem umas semanas assim que o negócio fica conturbado. Não sei se vocês passam por isso. Tem umas semanas assim que o tempo fecha, né? A gente escuta uns negócios dentro de casa. Não sei se vocês já passaram por isso. Já passaram por isso? Um dia o diabo deu um soco na cabeceira da minha cama. Eu não gosto muito de contar isso não, para não ficar difundindo muito misticismo, mas deu um soco. Eu e minha esposa ouvimos, ficamos assustados. Mas é só isso. É só esse barulhinho dele, mais nada, não faz mais nada. Você bate o joelho e dá ordem para ele ir embora, acabou. Ele vai na hora, porque ele tem que obedecer Jesus que está na nossa vida. É só esse barulhinho, só fogo de palha. E aí os crentes saem correndo, ele bate o pé, os crentes saem, sai não, irmão. Com Deus é oração, com o diabo é palavra de autoridade. Em nome de Jesus, demônio, sai aqui dentro da minha casa, vai embora. Opa, senti um arrepio aqui. Sai em nome de Jesus, vai embora. Casca fora daqui. E ele vai embora. Vai embora, porque não tem poder para tocar em você e na sua vida. Deus tem o controle do mundo espiritual, dos demônios e tudo mais. O diabo não quis ser servo de Deus na submissão. Ele é servo do mesmo jeito, na insubmissão. Mesmo jeito, mas continua sendo servo de Deus. Servo no sentido, meus irmãos, não de agradar a Deus, no sentido de estar debaixo da soberania, do controle e da autoridade de Deus. Amém? E aí o autor vai falar sobre principados. A gente percebe que nesse mundo espiritual tem uma hierarquia. O negócio não é bagunçado assim como é lá na minha empresa não, ou na sua, né? Lá no céu e lá aqui também, lá no submundo do inferno, tem uma hierarquia. Paulo vai falar sobre esse negócio aqui, os principados, lá em Colossenses. É engraçado essa história de Colossos, né, da igreja lá em Colossos. Sabe por quê? Porque lá em Colossos o povo estava adorando anjos. Tinha lá uns tipos de crente muito estranho, chamado gnósticos. E eles chamavam os outros lá, que crentinhos assim mais ralé, de os agnósticos, aqueles que não têm conhecimento. Os gnósticos são aqueles que tinham a quinta essência da revelação. Você já viu esse tipo de crente na igreja? Esse dia eu fui pregar num lugar, meus irmãos, tinha umas 20 pessoas, tudo em pé, com a mão estendida assim, sabe? Eu perguntei, pastor, quem são? São os intercessores. Parece que eles tinham uma revelação que eu não estava tendo. Parece que eles estavam vendo coisa que eu não estava vendo. Parece que eles têm a quinta essência da revelação. É uma classe especial de crente na igreja, os da intercessão. E ficava tudo assim, virado para todo quanto é lado. Meu Deus do céu, os crentes de Colossos eram desse jeito também. Eles adoravam lá a lua, as estrelas, adoravam os anjos. E aqueles que não adoravam com eles chamavam, esses aí são os crentinhos ralé. Eles não têm conhecimento. Esses aí não têm revelação, a gente é que tem. Aí Paulo escreve aos Colossenses. Essa carta foi escrita para corrigir essa heresia, provocada por uma ramificação filosófica chamada gnosticismo. Sabe por quê? Eles viviam desse jeito dentro da igreja e prostituindo também. Porque eles diziam o seguinte: tem que destruir o corpo com muito pecado. Eles estavam em pecado, adorando anjo, adorando estrelas. Aí Paulo escreve. E Paulo vai dizer: ó, Colossenses, os anjos foram feitos por ele e para ele. Sabe o que Paulo está dizendo? Anjo só existe porque Jesus existe. Se um dia Jesus deixar de existir, isso não vai acontecer, não precisa nem de anjo no universo, porque anjo só existe porque ele existe. A Jesus a glória e o louvor para todos sempre. Quer ver lá? Colossenses capítulo 1, versículo 14. Vamos ver lá. Colossenses
Olha aí o versículo 15. Vai dizer: este é a imagem do Deus invisível. Está falando de Jesus, né? O primogênito de toda a criação. Por que você está adorando o anjo? Jesus é o primogênito, o primeiro de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Você sabia que tinha uma igreja nos Estados Unidos, da Assembleia de Deus aí, que o povo adorava anjo o culto inteiro? Diz que o anjo ligava até no celular do pastor. O pastor atendia o celular. Alô, anjo, o que é o negócio aí? Qual o problema? Vocês sabiam disso? Tinha um corredorzinho para o anjo passar. Eles faziam um corredorzinho para os anjos passar, brincando com o anjo dentro da igreja. Tinha cadeira para o anjo sentar, né, pastor? A igreja de Colossos estava bem cheitinha também, adorando anjos, e Paulo vai dizer: tudo foi feito para ele e por ele, sem ele nada existe. A Jesus a glória e louvor para todos sempre. Lá em Apocalipse, quando o anjo aparece diante de João, João dobra o joelho, o anjo na hora levanta ele. Rapaz, está ficando doido, levanta, eu sou teu conservo, eu sirvo a Deus junto com você. Você sabia que os anjos adoram a Deus juntamente com a gente? Está aqui, ó, eles podem estar aqui nessa manhã, mas eles são adoradores iguais a você, não melhores do que você. Fizeste um pouco abaixo dos anjos, né? A Bíblia nos diz, nós estamos só um pouquinho abaixo, porque a gente não está com o corpo glorificado, mas são adoradores igual a gente, prestando serviço ao Pai. Hebreus 1,14 diz que anjos são ministros de Deus a serviço daqueles que o amam, ou que o servem. São espíritos ministradores. O Dr. Chet tem um estudo maravilhoso, né, que ele vai publicar até esse livro, esse estudo, pós-morte, para não causar muito turbulência aí no meio batista, mas ele faz um exegese desses textos tudo aí, de Coríntios, e esse aí, tudo, e prova que quem ministra os dons na igreja são os anjos, os dons do Espírito, mas ministrado pelos anjos. E ele chega a afirmar que quando a pessoa fala língua estranha, o próprio anjo está falando na boca dele, com muita exegese, ele tem cabedal para isso. Eu não tenho, mas esse livro vai sair depois que ele morrer. Mas tudo isso, meus irmãos, está debaixo do controle de Deus. O grande problema é que a gente fala na igreja assim: irmão, tem anjo aqui, o povo glorifica. Aí a gente fala: Jesus está aqui, o povo fica quieto, né? Como se anjo fosse superior ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Paulo vai falar sobre potestades, da mesma forma como os principados, refere-se a governo, poderio, magistratura. Potestade tem o mesmo significado, só que pressupõe governantes subordinados a um poder superior. São hierarquias de anjos. Eu imagino que de vez em quando Deus troca a guarda da gente, sabia? Eu vou trocar a guarda. Você subiu um degrau aí, fez um upgrade, agora eu preciso trocar a guarda. Você precisa de um anjinho mais forte perto. Eu acho que Deus faz isso. Umas guerras mais fortes, pode observar na Bíblia que o Miguel que veio. Lá em Daniel, por exemplo, nenhuma oração passava. Quem que veio? Veio Daniel. Ou Miguel. Em Judas, da mesma forma. O Miguel veio ajudar o Daniel, né? Em Judas, da mesma forma, Miguel que apareceu para lutar com Satanás, e nem ousou pronunciar a palavra de maldição, só disse: o Senhor te repreenda. Então, para umas batalhas maiores, eu acho que Deus manda uns assim de um alta patente, a patente maior, é mais graduado, cheio de tudo quanto é medalhas aí. Eles aparecem, e eles se locomovem, segundo um teólogo, na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Você pode chamar aqui, Jesus orar aqui agora, ele pode deslocar um anjo da Rússia para aparecer aqui agora, para te socorrer. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se em redor dos que o temem e os livra. Acampa, não é casa provisória não, ele só faz acampamento, viu? Aí quando passa o perigo, ele fala assim: agora meu filho, eu vou embora, você fica tranquilo, você está em paz, agora eu posso ir. Então eles acampam por um determinado período e vão embora. Mas lá em Mateus, Jesus disse que os anjos assistem as crianças diante do Pai, sabia? Essa história de anjo da guarda para criança, eu acho que tem respaldo bíblico. Segundo Augusto Nicodemos, que é um grande teólogo, ele diz que tem. Porque criança não machuca, né, pastor Jazi? É impressionante. Machuca muito pouco, né? As traquinagens que eles fazem, não é verdade? Muito pouco.
Eu acho que é o anjo da guarda que guarda as crianças. Jesus disse que tem mesmo. Mas tudo isso, meus irmãos, está debaixo da autoridade de Deus. Amém? A ênfase aqui nessa manhã é a soberania de Deus e não os anjos. Os anjos estão prontos a obedecê-lo. Os anjos estão debaixo da direção de Deus. Os irmãos lembram que lá em 1 Crônicas tem uma passagem clássica, no capítulo 21, do versículo 15 ao 27, quando Deus deu ordem a um anjo para matar pessoas. Ah, Deus faz isso? Faz. Deus faz. Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele deu ordem para que um anjo dizimasse as pessoas, e 70 mil pessoas foram mortas. Só porque o Davi desobedeceu a Deus e fez um recenseamento. Acho que Deus não agradou aquele IBGE. Acho que ele queria mostrar poder. Olha o povo aí, tanto de gente, né? A gente ensoberbece com multidão, né? É um perigo. E eu acho que ele ensoberbeceu e mandou fazer aquele IBGE. Deus ficou muito indignado e mandou um anjo. O anjo obedeceu direitinho e começou a matar. Até que o Davi foi lá, comprou um campo chamado Campo de Araúna. O homem queria dar de graça aquele campo. Queria dar os bois também. Não, Davi, na minha terra, que maravilha. Você é meu visitante, eu vou te dar esse campo, os bois se você quiser eu vou te dar para o sacrifício. Não, eu não ofereço a Deus sacrifício que não me custa em nada. Qual é o preço? Você já viu gente, aquele ditado falar que gente, como é que é? Que faz, como é que é o ditado? Cortesia com o chapéu dos outros? Com o chapéu alheio? Davi não aceitava esse negócio não. Dar oferta com dinheiro. Esse dia eu pedi ao irmão uma oferta aqui, né? Mas depois eu paguei ele. Falei, irmão, eu estou sem dinheiro, esqueci o dinheiro, eu quero dar oferta, você me presta 10 reais aí? Ele me emprestou, no outro dia eu paguei ele, o Davi Hollenberg. Mas o Davi não aceitava esse negócio. Ele falou assim, eu só ofereço o sacrifício a Deus que tem preço. Quanto é o campo? Tanto. Pagou, ofereceu o sacrifício a Deus, e Deus debelou aquele mal. O anjo estava lá matando muita gente, porque Deus tem os anjos como seus espíritos ministradores para missões específicas na terra. Tem. Deus tira governo, coloca governo. São anjos que entram na batalha aí, irmãos, e faz isso, vocês acham que não? Eu até hoje fico impressionado com aquela morte do Antônio Carlos Magalhães, do filho, mas agora do pai, um político, né, Lívio, assim, da mais alta patente do nosso país. Meus irmãos, Deus rebobinou a história do homem justamente no dia que caiu aquele avião lá em São Paulo. Todo mundo estava chocado com a morte daquele povo, aquela multidão de gente. Tem gente que não sabe que o Antônio Carlos Magalhães morreu ainda. Tem gente que morreu, eu não estou sabendo disso. Meus irmãos, só tem significado na terra e diante de Deus aqueles que amam a Deus, servem a Deus e que têm vida digna. Esses morrem com relevância, com glória, com honra de Deus. Mas batedor de tambor, macumbeiro e outras coisas mais, isso morre como morre um cachorro e vai embora. Deus faz isso e limpa a terra, e é Deus que manda anjo para cortar mesmo, e pode dar o fio de prata. É Deus que faz isso. Quem tem coragem de falar que não é? É alguém aí? É Deus, meus irmãos, porque Deus é soberano. Amém? Ele controla o universo. Disse o Senhor, por intermédio do profeta Isaías, eu fiz a terra e criei nela o homem, eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Meus irmãos, esses oceanos de céus que os nossos olhos enxergam aí, foram todos criados por Deus. Um grande cientista disse que os céus possuem 8 bilhões de anos-luz de diâmetro, quanto eles puderam medir, mas muito mais o universo. 8 bilhões de anos-luz de diâmetro, isso é um número incalculável. A Bíblia diz aqui em Isaías que Deus deu algumas palmadinhas e mediu os céus. Olha só como Deus é poderoso. A Bíblia, meus irmãos, diz que Deus juntou a concha das águas, juntou as águas na concha das suas mãos. 5 oceanos, não sei quantos mares aí, rios, tu colocar na concha das mãos. Você já imaginou? Mediu montes, pesou montes de outeiros em balança de precisão, balança que Ourives usa para pesar ouro em pó. Deus colocou tudo, montes, cordilheiras, e pesou.
colocou as estrelas no firmamento e chamou-as todas pelo nome. Eu já disse aqui aos irmãos que um grande cientista disse que existem mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia em todas as praias do mundo. A Bíblia diz que Deus colocou-as todas no firmamento e deu nome a todas elas. Amém, meus irmãos? Ele tem o controle de tudo. Ele controla o universo, as leis da física, da gravidade, foi tudo Ele que criou. Tudo Ele que criou. Andou sobre as águas do mar, para se cumprir o salmo que diz que Ele faria veredas no meio das águas. Impressionante como esse Deus é poderoso. Deixa eu contar uma experiência aqui para aqueles que nunca ouviram essa experiência, viu? Eu já contei aqui mais de 10 vezes, acho que é dessa 11ª. Aquele caso lá de Uberlândia, né? Eu gosto de contar esse caso. Tem gente que nunca ouviu, Eliezer. Deu uma chuva muito forte numa propriedade ali, e a chuva fez romper aquele dique, e o homem dono daquela propriedade falou assim: eu quero ver Deus arrebentar esse negócio, e fez um muro de contenção, muito cimento, ferro, concreto e pedra. Eu quero ver Deus arrebentar. Mas Gênesis 6,6 diz que o Espírito de Deus não contenderá para sempre com o homem. Deus olhou para baixo e disse: ficar tranquilo, não vou arrebentar a sua represa mais não. Deus foi lá e fechou a fonte da água, irmãos. Ele ficou com um muro enorme sem água. O bonitão lá, como diz o pastor Salmo, da Balachita, ficou lá com o muro. Eu mostro o lugar lá do crime, pastor Salmo. Eu mostro o local. Está lá o homem com um muro enorme sem água. A Bíblia diz que é Deus que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre os povos. Ele controla a história. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A história não está como um trem descarrilhado. Tudo está acontecendo, está dentro da agenda de Deus. Porque o homem constrói a sua história e, em consequência, surge a história das nações. Mas Deus está no controle de tudo. No controle de tudo. Eu acho interessante esse texto aqui de Abacuque. Abacuque é um profeta muito engraçado, muito intrigante, porque Abacuque é o seguinte: Abacuque é o profeta que ora, né? Ele intercede pelo povo. Os outros profetas profetizam. Nós estamos falando de manhã aqui sobre o Abacuque, né? Mas o Abacuque é o profeta que ora. Ele ora porque ele olha para as ruas da cidade dele, para a vizinhança, só vê pecado. Ele fala: Deus, você não vai fazer nada. O juiz aqui está ficando cada vez mais rico, vendendo sentença. Olha meu vizinho aqui lá do supermercado, usando balança enganosa. Deus, olha aqui, assalto à luz do dia, roubando, matando por causa de um tênis. Isso não vai fazer nada, Deus. Cadê o senhor? Tirou férias? Deus demora a responder. Aí quando Deus responde, não é a resposta que ele esperava. Deus vai falar o seguinte para Abacuque: Abacuque, pode ficar tranquilo. Eu estou levantando um povo aí pior do que o meu, para disciplinar o meu povo. Aí vai: não, aí para aí, não estou entendendo nada. Eu acho que eu faltei na aula de teologia esse dia, Jesus. O meu diploma, vou jogar ele fora. O que é? O senhor vai usar o injusto para fazer justiça? Vou usar o injusto para fazer justiça. Mas daí? Daí, depois disso eu vou lá tratar com eles. Eles serão punidos também. Sabe de uma coisa? Eu vou ficar na minha torre de vigia. Ele falou: eu vou ficar aqui na minha torre de vigia, acima da multidão dos problemas. Eu vou ficar assistindo de camarote. Eu vou confiar no Senhor. Pode faltar as ovelhas lá, o gado no curral, as oliveiras, o fruto e tudo mais. Todavia, vou glorificar o teu nome. O Senhor está no controle de tudo, o Senhor é soberano. Mas a crise de Abacuque é intensa, sabe por quê? Porque Deus vai dizer no capítulo 1, olha aí, versículo 6, olha a resposta de Deus. Primeiro ele começa no versículo 5, Deus começa a dizer: olha aí, Abacuque, veja entre as nações, olhai as maravilhais e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias uma obra tal, que vocês não crereis quando for contada. Versículo 6, pois eis que eu suscito os caldeus. Meus irmãos, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Quem é que Deus suscita? Os caldeus. Olha só como é que Deus aqui tem um controle das nações, tem um controle da história. Deus levanta um bucho, vai lá, ataca o Iraque. É Deus, meus irmãos. De forma errada, equivocada, mas é Deus. Depois Deus vai lá e trata com a consciência do bucho, e sai com o pior
presidente dos Estados Unidos, toda a história dos Estados Unidos, de forma pífia, vergonhosa, aquele homem saiu do governo, até hoje, corre o risco até de passar por um tribunal mundial, e até ser preso, corre esse risco. Então Deus sempre fez isso na história. Aí o Abacuque tem que dizer: peraí, Deus, o Senhor vai trazer os caldeus, os babilônios, para invadir nossa terra. Vou trazer eles, e olha, eles são terríveis. Seus cavalos são como leopardos, eles são como águias, eles não têm dó de ninguém, eles matam crianças, matam velhos, matam mulheres grávidas, eles destroem tudo, e eles estão vindo aí, vão atropelar o meu povo. É assim que eu vou tratar. Perceba, meus irmãos, que a gente fica assustado com esse Deus aí, mas é um Deus que está no controle de tudo e que é soberano. Soberano. E você acha que Deus não manda muitos caldeus assim na nossa individualidade? Manda, irmão. É só a gente dar uma pisada na bola com Jesus aí, a gente dá uma escorregada, Deus fala assim: vou mandar um caldeu aí na sua cola, viu? Para te dar um torniquete, como diz o gaúcho, né? Vou mandar um babilônio. Meus irmãos, Deus controla a história. Tem muitos textos que nos provam isso, que Deus controla a história. Depois, Ele é o Deus que dá início a uma nação. O povo fala assim: Israel é uma nação escolhida por Deus. Não, Israel não é uma nação escolhida por Deus. Israel é uma nação criada por Deus. Israel não existia. Foi Deus que criou essa nação. Deus foi lá na Mesopotâmia, lá no atual Iraque. O Iraque é o berço da humanidade. Foi ali que Deus plantou um jardim, o jardim do Éden. E foi ali que Deus foi atrás de um homem chamado Abraão. E através desse Abraão, Deus criou o povo de Israel e trouxe o Messias para nos salvar. E perceba os percalços dessa nação. Foi para o Egito José, toda aquela história conturbada, mas saiu de lá aquele povo enorme. No deserto Deus oficializou aquele povo como uma nação, né? Porque era só povo hebreu, depois tornou-se o Israel de Deus. E aí Deus vai provando para a gente que é Ele que cria as nações, apaga as nações, tira as nações do mapa. Os assírios, por exemplo, Deus usou o profeta Obadias, o profeta Naum, antes o profeta Jonas, depois o profeta Naum, e disse: eu vou riscar vocês do mapa. Deus riscou. Não existe um assírio na terra. Sai procurando, você não vai achar um assírio na terra. E os edomitas? Deus falou assim: eu vou riscar os edomitas. Deus suportou aquele povo milhares de anos. Sabe quem foi o último edomita? O Herodes. O Herodes foi o último edomita. E olha que aquele povo morava nas rochas escarpadas, nos altos montes, fizeram as casas lá em cima, porque eles diziam o seguinte: aqui ninguém vai pegar a gente, nós seremos inexpugnáveis, inatingíveis, aqui ninguém alcança a gente. E o texto vai dizer: vocês que fizeram um ninho entre as águias, eu vou derrubar vocês daí. Eu estou concitando as nações para se voltarem contra vocês, e elas subirão aí e vão derrubar vocês aí do esconderijo. E derrubou mesmo. O Herodes foi o último edomita a ser riscado. Mas e o povo de Israel? Não sei quantos genocídios, não sei quantos atropelos na história, tudo quanto é um mundo virado contra Israel, não consegue destruir. Sabe por quê, irmãos? Porque é uma nação criada, guardada e escolhida por Deus. Impressionante. Você sabia que Israel já não era para existir mais no mapa? Você sabia que Jerusalém foi destruída 25 vezes? E quase todos os que destruíram Jerusalém tiveram que reconstruir, os mesmos que destruíram tiveram que reconstruir. Por quê? Porque é uma palavra de Deus empenhada, meus irmãos. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é tremendo. Levanta a sua mão e exalte o nome desse Deus nessa manhã. Exalte o nome desse Deus nessa manhã. Aleluia! Porque Ele é digno de todo louvor, de toda exaltação. Aleluia. O início da igreja. Meus irmãos, como que um carpinteiro com 12 pessoas incompetentes consegue iniciar uma igreja e fazer do cristianismo a maior religião do mundo, meus irmãos? O mundo pergunta isso: como que um simples carpinteiro que não buscou os holofotes? Eu fico pensando na mídia hoje, né? Meus irmãos, o maior fato da história, eu acho que foi a ressurreição de Jesus. E se Jesus fosse basear a sua forma de expor o Evangelho, como a gente está baseado hoje, a primeira coisa que ele teria feito é o seguinte: olha, chama
a CNN. Chama o Paulo Fernando lá, com a gente legal. Filma a minha ressurreição, pega lá. Porque com esse filme aí, nós vamos arrebentar. O maior fato da história aconteceu, meus irmãos, de forma tranquila, solene e no anonimato. Depois que Jesus ressuscita, a única coisa que ele faz, sabe o quê? Cadê os meus amigos? Onde estão os meus amigos? Ele foi procurar os seus discípulos, a quem ele chamava de amigos. Se fosse o Zé Marques, tinha chamado a televisão, a Globo, a BBC, as outras televisões. Um carpinteiro com 12 pessoas incompetentes, depois de ressuscitar, Jesus vai encontrar com eles, estão tudo desanimado, já esqueceram tudo que havia aprendido. Jesus parece que falhou até no estilo de liderança, tem que recompor todos eles, tem que chamar Pedro à parte, tu me amas, chamar o João, estava tudo na pescaria, voltou tudo às antigas práticas. E meus irmãos, com esses 12 homens simples, pescadores, não tinha nenhum com DR grande no peito, nenhum, tudo gente pitoresca, camponês. Jesus fundou a maior religião do mundo, cristianismo, com 2 bilhões de seguidores. Isso é impressionante, meus irmãos. Isso é impressionante. Impressionante. Uma igreja sem poder, uma igreja fraca, uma igreja perseguida, uma igreja que foi tripudiada pelos imperadores, crentes que foram levados nas arenas, no Coliseu, que foi devorado por bichos, que foi perseguido, que foi trucidado. Mas chegou um ponto de um imperador disse: só pode parar de matar crente, porque sangue de crente é igual semente, quanto mais a gente mata esse povo, mais nasce. Isso já virou uma praga, não tem como segurar. A igreja de Jesus está no controle desse Deus soberano, meus irmãos. Levanta a sua mão e exalta o nome desse Deus maravilhoso, que tem o controle de todas as coisas. Aleluia, aleluias. O início da igreja, 120 crentes, tudo humildes, dentro de um cenáculo. Deus enche esse povo de poder e o evangelho espalha. 14 nações estavam em Jerusalém para a festa, quando de repente aqueles povos vê aqueles crentes falando língua estranha, outros, e eles tendo interpretação. Dr. Shedd fala que 2 milagres acontecem aqui: o de línguas estranhas, variedade de línguas, e o outro de interpretação, porque a língua estranha que eles falavam não tinha sintaxes, era voz. O texto está dizendo: e ouviram-se uma voz. Voz não tem sintaxe. 2 milagres, interpretação de línguas e de variedade de línguas. 14 nações representadas ali. E o Pentecoste, meus irmãos, faz com que o evangelho se espalhe pelo mundo. Espalhou para Roma, capital do império, com seus mais de 1 milhão de moradores. Apareceu uma igreja lá e Paulo escreve aos romanos sem nunca ter colocado o pé lá antes de escrever a carta. Alguns dizem Pedro que fundou, ninguém sabe. A gente imagina que foi lá no Pentecoste que a igreja espalhou pelos 4 cantos da terra e atingiu a sociedade daquela época. Paulo não tinha avião para andar, para voar, não tinha carro para andar. Paulo enfrentava as estradas. A melhor estrada que tinha naquela época era a Via Ignati, com seus mais de 2.000 quilômetros, asfaltada. O Império Romano asfaltou, mas as outras eram cheias de ladrões, o mar cheio de piratas, febre amarela, malária, tudo. Tinha muito isso naquele dia, naquelas épocas. Ele enfrentou tudo isso e evangelizou todo o leste do Mar Egeu, todo um lado do Mar Egeu, plantou igrejas nas cidades. Meus irmãos, e o cristianismo tornou essa força poderosa no mundo e alcançou você aqui no Brasil. O Brasil foi fundado há 500 anos atrás, meus irmãos. Há 500 anos atrás, Calvino estava escrevendo a Instituta. Martinho Lutero estava fazendo a reforma. A gente nem existiu como país. Você já pensou nisso? Nem existia como país, ele estava fazendo a reforma na Europa. Calvino escrevendo as Institutas. Impressionante. E esse cristianismo chegou aqui
e está sendo espalhados pelos 4 cantos da terra. Onde não tem ido missionários, Deus tem ido pessoalmente, como foi o caso agora daquele país da janela 1040, em que um missionário chegou ali para pregar. Vou pregar para quem aqui? Pregar, aqui vocês não são muçulmanos? Não, aqui a gente era. O nosso sheik aqui teve uma revelação especial. Jesus apareceu para ele numa madrugada. Jesus apareceu para ele numa madrugada e falou com ele, e a partir da conversão dele, 6 milhões de pessoas se converteram aqui no nosso país. Nem as cortinas de bambu e de ferro, meus irmãos, podem impedir o avanço da palavra de Deus, da igreja de Jesus. Levante a sua mão e exalte o nome desse Jesus maravilhoso, porque Ele é o Deus que tem o controle de tudo e não perde o controle de nada. Aleluia, aleluia. Meu tempo acabou aí, pastor Carlos? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus continue falando aos vossos corações, e que a gente continue descansando nessa soberania maravilhosa do Senhor. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça agora e vamos orar. Foi Deus que suscitou os caldeus, foi Ele que disse: eu estou trazendo os babilônios. Foi Deus que há 200 anos antes de Ciro nascer, Deus chamou ele pelo nome e chamou ele de meu servo, o meu ungido. Chamou Nabucodonosor de meu servo. Foi Deus que quebrou impérios e levantou outros. É Deus que tem estado na história sempre e tem o controle de tudo. Feche os teus olhos, ore ao Senhor, descansando nessa soberania de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós cremos, meu Pai querido, na Tua palavra, que Tu és um Deus soberano. Tu és um Deus que tem o controle de tudo e não perde o controle de nada. Tu és um Deus que amaldiçoa aqueles que rompem aliança, mas que abençoa de forma vigorosa, acentuada aqueles que são fiéis a Ti, que honram a Tua palavra, que honram, Senhor, as Tuas verdades, que honram o Senhor. Meu Deus, o Senhor é um Deus que tem o controle da humanidade, das nações, da terra, da economia, da bolsa de valores, da moeda, das igrejas espalhadas pelos 4 cantos da terra. Afinal, Jesus, Tu és aquele que aparece no meio dos 7 castiçais. Tu és aquele que diz que tem nas mãos as 7 estrelas, porque todos os bispos, pastores, homens de Deus, missionários estão nas Tuas mãos. O Senhor tem o controle deles, das igrejas, das comunidades, das denominações, da nossa vida espiritual, da nossa vida material, física, psíquica. O Senhor é soberano, Jesus querido. O Senhor controla tudo, tudo, nos céus, no inferno, nas águas, na terra. Tudo está debaixo do Teu poder, da Tua autoridade, meu Pai querido. Por isso, nesta manhã nós oramos, rendemos a Ti a nossa autonomia, meu Pai, nosso orgulho, nossa arrogância, para dizer que não somos nada. Tu és tudo em todos, e ao Senhor a glória, o louvor para todos sempre. Amém e amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida.
NMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.